título dessa mensagem é Deus, o Pai que cura a dor da rejeição. Mateus capítulo 1, verso 18 está escrito assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada ou noiva com José, antes de se ajuntarem, de consumar o casamento, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Irmãos, a gravidez de Maria, para nós, é algo maravilhoso, é algo fantástico. Que mulher abençoada, que mulher agraciada, que homem, o José, recebe Maria, dizendo que está grávida pelo Espírito Santo e crê naquilo, fantástico isso. Mas para nós, quem gostaria de estar na pele de José? Sua esposa chega e diz, estou grávida. Aliás, sua noiva chega e diz, estou grávida. E você diz, mas eu nunca lhe toquei intimamente. Então essa criança não é minha, você me traiu. Não, eu sou virgem e estou grávida. Eu concebi pelo Espírito Santo. Vamos entender que o Espírito Santo ainda não tinha sido nem enviado em sua plenitude para habitar conosco. Jesus vem falar sobre o Espírito Santo habitando na terra depois. Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador que vai ficar com vocês. Maria vem dizer que o Espírito Santo veio e a engravidou. E que agora ela está gerando o Messias. A cabeça de José, irmãos, entra a milhão. E a primeira coisa que José pensa é, eu vou embora. Eu vou embora porque eu imagino José com o coração dividido. Por que o coração dividido? Porque a Bíblia mostra que ele não quer infamar Maria. De certo modo, ele acredita no caráter de Maria. De certo modo, José ama Maria e acredita, a conhece o suficiente para pelo menos levar em consideração a possibilidade de que algo estranho aconteceu. Prova disso é que o plano de José, a ideia de José é fugir em segredo. Por que José quer fugir em segredo? Porque se ele disser que Maria engravidou e que não foi ele, a vida de Maria acabou, ela está destruída. José podia aparecer para a sociedade e dizer, olha é o seguinte, Maria diz que está grávida, podem perguntar para ela se alguma vez eu toquei nela intimamente. Não, não tocou. Acabou a vida de Maria. José está pronto a pagar um preço altíssimo. Qual preço? Ele vai mudar de cidade, ele vai deixar a família, vai deixar tudo, vai deixar sua vida. E vamos entender o seguinte, quando você vai estudar sobre a vida de Jesus, quando você vai estudar sobre o que Jesus fazia, o que José fazia, o que a família de Jesus fazia, você vai ver em primeiro lugar que a família de Jesus não era uma família pobre e miserável, não era. Alguém vai dizer, mas Jesus nasceu no campo, porque não tinha lugar no hotel. Eu e a pastora estivemos em Israel, no campo dos pastores, na região onde os pastores viram, que foram os primeiros a presenciar quando Jesus nasceu. Eles procuraram, mas por causa do recenseamento que estava acontecendo, todo mundo estava viajando. E a profecia dizia que nasceria na cidade de Davi, em Belém, o Messias, o Salvador. José tem que vir se apresentar em Belém. E ele vem, mas não acha pousada, não acha lugar para dormir. Ele tem dinheiro para pagar, o que ele não tem é lugar para ficar. Não tinha como fazer reserva online naquela época. E por que eu estou dizendo que a família dele tinha condições? Porque trabalhar com madeira em Israel, especialmente naquela época, não era algo fácil de fazer pelo tipo de madeira, era algo muito trabalhoso e o custo da mão de obra era muito elevado. Portanto, aqueles que eram carpinteiros e principalmente donos de carpintaria, eram pessoas bem-sucedidas. O que então leva a crer que José era um homem bem-sucedido e que Jesus, exercendo sua função de carpinteiro, enquanto que crescendo como garoto, como jovem, servindo a sua família, eram bem-sucedidos. Claro que aí eles fogem para o Egito, para uma viagem dessa, quando Herodes quer matar o menino, precisa ter recurso. O fato é que esse José está disposto a abrir mão de tudo. Tudo que ele
construiu, o bom nome. Ele não vai poder voltar. Ele não vai poder estar no meio da sua família mais. Ele vai ter que viver escondido. Por quê? Porque uma vez que ele pensa em fugir, o nome que vai ficar manchado não é o de Maria, é o dele. Apesar de Maria também ficar numa situação complicada, quem vai ficar mal na história é ele. Vão dizer assim: você viu só, o José engravidou Maria e fugiu. Que homem canalha. Que absurdo isso. E José traça um plano. Eu vou abandonar Maria em segredo, eu não quero infamá-la, a má fama vai cair sobre mim. Só que nisso, que no coração dele, ele pensa, ele planeja abandonar Maria, ele está rejeitando, e não está rejeitando por ser um cara mau, por ser indiferente, é por todo o contexto que envolve a gravidez de Maria. Consequentemente, ele está rejeitando a quem, gente? A Jesus. Até porque a razão de ele estar abandonando Maria é Jesus. O motivo de ele estar rejeitando dar sequência ao seu casamento com Maria é Jesus. Aí a pergunta é: como é que iria nascer esse Jesus? Rejeitado por aquele que Deus escolheu para ser o seu pai na terra. Detalhe importante: a promessa, a profecia dizia que viria da raiz de Davi. E você já vai ver algo sobre isso. A importância de José nessa história. E o peso de uma rejeição. E quando eu falo do peso da rejeição, pastora, o que é rejeição? Onde ela nasce? Como ela surge? É de um jeito só, de várias formas? Como é que funciona esse negócio de rejeição? Rejeição nada mais é do que a pessoa ser descartada, ser desprezada como não tendo valor. Nós precisamos entender que José está vivendo uma obra divina, mas não podemos ser alienados e esquecer que também existem as obras satânicas. E a obra satânica muitas vezes vai vir com uma semente chamada rejeição. E da onde ela vem, pastora? Muitas vezes de uma gravidez indesejada. Muitas vezes de uma tentativa de aborto frustrada. A criança já recebe uma carga negativa desde o ventre por uma tentativa de aborto frustrada. Ela vem também, às vezes, de um abandono. Vem de um abuso. Vem de uma rejeição no casamento através de uma infidelidade ou de um divórcio. A pessoa se sente rejeitada diante da situação mais difícil da vida dela. A rejeição muitas vezes surge, pastor, dentro de conflitos no lar. É o conflito que o pai e a mãe vivem, mas a criança é influenciada por esse conflito e às vezes se sente rejeitada e já começa a viver algo da rejeição, que é a culpa. Exatamente, se sente até o pivô, a razão. Como, por exemplo, o caso de Maria e José. José quer sair por causa de Jesus. Exatamente. E aí, a rejeição ela também pode vir por herança. Por exemplo, um pai que não teve pai. Ele sabe ser pai? Não. Ele viveu num ambiente onde ele não tinha uma referência de pai. Ele teve uma falta, uma ausência. E aí ele se sente rejeitado. E sem perceber, ele não rejeita essa semente maligna. E carrega consigo a frustração, a falta de um pai. E leva para a construção da sua família. E acaba refletindo também, através dessa semente, não sabendo ser pai. E assim vão sendo construídos os lares. Assim vão construindo as famílias. Perceba que é uma semente que o diabo vai querer plantar em nós. Porque nós vivemos num mundo imperfeito. Precisamos entender isso. Um mundo imperfeito, onde nós somos imperfeitos. E aonde nós convivemos com pessoas imperfeitas. Então, em todo tempo, vai existir situações, vai existir momentos na nossa vida, que sementes vão ser lançadas na nossa vida, para que a gente ache que a gente está sendo descartado, ou até mesmo estamos. Né? Às vezes, ela não vai vir por uma herança, mas por uma situação corriqueira do nosso dia a dia. Por exemplo, um jogo de futebol, né, pastor? Verdade. Gente, o pastor hoje de manhã deu um exemplo
de um garoto de 4 anos de idade. Exatamente. 4 anos de idade, ele foi jogar futebol. Quando ele chega na quadra, um garoto vem dar um soco no estômago dele. Ele sai dali chorando e diz: eu nunca mais entro numa quadra para jogar futebol. Gente, aqui, os homens principalmente sabem bem o que é isso. O quanto é libertador você não ser mais o último a ser escolhido. Gente, era um caos ser o último a ser escolhido. Quem é que já foi o último a ser escolhido? Diga misericórdia. E quem superou isso, dá glória a Deus. Ai, maravilha, nego. O negócio foi feio pro teu lado, pelo teu glória a Deus, hein? Gente, eu fui o último a ser escolhido muito tempo da vida. Por muito tempo. Aí teve um tempo lá que eu não sei o que aconteceu, um ano que a chave virou. Eu era aquele que eu furava na hora de chutar a bola, fazia gol contra, errava tudo, era o último a ser escolhido. No ano seguinte, eu já estava dentro do time da escola, participando dos campeonatos, e aí já comecei a me sentir. Pior ainda do que ser o último, pastora, a ser escolhido, é quando o número de gente para jogar, de participantes dá ímpar, e você sobra e ninguém te chama. Aí um time está com 6, o outro está com... Aliás, o número é par. Mas um time fica com 6, o outro vai com 5. Aí fala, não tem ele ainda. Ele fala, não, pode deixar. Fala, mas vocês estão com um a menos. Gente, isso é terrível. E tem muita gente. A gente fala aqui agora de uma forma leve, brincando. Mas eu tenho certeza que tem homens aqui que já choraram, já ficaram tristes com isso. Eu já fiquei muito triste com isso, principalmente quando garoto. E nós precisamos nos lembrar que são períodos de formação da vida. Após o culto, eu atendendo uma pessoa hoje, dentre várias que eu atendi, uma pessoa que chorou muito e abriu o coração e falou, pastor, como eu fui curado, como foi? Eu falei para ele, veja como em pequenos detalhes a gente percebe o quanto a natureza humana é corrupta, é caída. Se eu falar para você, quem no mundo, quem são aqueles que são puros, cheios de bondade, que não tem maldade? Você vai dizer quem são? Crianças. Quem? As crianças. Pois é, quem são os primeiros a pôr apelido zombando dos outros? Quem são os primeiros a excluir o amiguinho? Quem são os primeiros a falar mal do outro e brigar e juntar 3, 4 bater no outro? É que criança é bonitinho. Irmãos, graças a Deus, nunca ouvi o Rogerinho falar um palavrão. Mas não ensina ele a mentir. Teve um tempo atrás que ele falou uma coisa, eu falei, você não está falando verdade, bem, você nunca foi de mentir. Porque por mais lindo e puro que seja, está debaixo da mesma herança. O pecado de Adão está sobre a terra. Quem está entendendo? E eu já ouvi tem uma pessoa que falou até de um jeito mais forte. Eu gosto muito de criança, mas tem gente que fala assim, criança é má, criança é maligna, criança não tem maldade, como que é? Criança não tem misericórdia de ninguém. Mas eu entendi o que a pessoa estava querendo dizer, não é? É que a criança chega e zomba na cara mesmo e não está nem aí. Depois de adulto a gente começa a ficar meio polido. A gente começa a fingir bem. Você achou que ficou ruim? Não. Você está feliz? Se você perguntar para alguém se ficou ruim e a pessoa falar que se te fez bem, está feliz, já está respondido, está ruim. Não pergunta para outra pessoa. Eu não podia nem contar essa estratégia, mas a mulher já sabe. Quando a mulher chega e fala, amor, e aí, você gostou? Fala, amor, você está sentindo bem assim? Aí, ó, as esposas começam a entregar. Irmãos, Deus falou comigo desde o ano passado sobre renúncia. Não há intimidade sem renúncia. Eu sou mais íntimo da minha esposa porque ao longo do nosso período de casamento, esse ano a gente completa quantos anos, linda? 15. Nós estamos com 14 anos e 8 meses de casado. 14 anos e 8 meses de casado. Hoje eu conheço mais a minha esposa porque eu renunciei muita coisa e ela também renunciou. A cada vez que um renuncia, a gente vai se tornando mais íntimo. A cada vez que um abre mão, a gente vai se tornando mais íntimo. Aí Deus falou comigo. Eu falei, linda, é o seguinte, Deus pediu uma coisa aí. O que foi? Eu falei, eu nunca tive coragem de raspar a cabeça. Faculdade, eu esperei 3 semanas para aparecer, para ninguém vir querer mexer no meu cabelo e tal. Porque eu imagino que eu vou ficar muito feio careca. Eu falei, então não vou raspar. Eu falei, mas Deus pediu para mim algo que tem valor para mim, né? Eu gosto do meu cabelo. E Deus pediu, né? Tanto que a pastora, quando minha mãe viu a foto, falou, nossa, eu conheço meu filho. Foi uma renúncia grande. Eu raspei a cabeça feliz, irmão. Quando eu olhei assim, falei, nossa, até que não ficou tão ruim assim. Eu achei que ia ficar pior. E não preciso da opinião de ninguém. Eu estou bem resolvido. Não é para ninguém falar a verdade, pastor. Não, fica tranquilo. O semblante já denuncia. O Marcelão está rindo, né? Só porque você está no time faz tempo.
Gente, tem uma coisa fantástica, é sair do banho, trocou de roupa, está pronto. Desodorante e perfume, acabou. Sai do banho, não é, irmão Eider, pastor Jorge? Saiu do banho, desodorante e perfume, estou pronto. E eu gosto de ficar passando a mão assim no cabelo para trás, né? Eu gosto. A pastora não gosta, ela passa a mão, ela fala que dá agonia, ela gosta de passar para frente, eu não gosto de passar para frente. Aí eu cheguei para ela e falei, linda, sabe que eu estou pegando gosto, né? Esse negócio é prático. Ela falou, mas eu não. Eu não. Foi Deus que mandou, eu obedeço, eu respeito, eu me sujeito, está tudo sob controle. Mas quando não for Deus, filho, você sabe que abaixo de Deus, quem manda em você, aí você já sabe, quem é casado sabe. Mas o que eu estou querendo dizer? Intimidade requer renúncia. E tem gente sofrendo com sementes, e a pastora vai até falar sobre raízes de rejeição, porque não receberam abertura para se tornar íntimos. Exatamente. E É excluído. Hebreus fala sobre isso, pastor. Hebreus capítulo 12, verso 15. A gente vê bem claramente isso. E mesmo depois de adulto, o pessoal... Gente, quem nunca passou por isso? Acaba o culto, está todo mundo conversando, você está ali. O pessoal espera você ir embora e combina de sair comer uma pizza. No outro dia você vê no Instagram, no WhatsApp, nos stories da vida. Poxa, a pessoa esperou ir embora para comer pizza. Ou quando eu estou lá, ninguém nunca vai. Quem já passou por isso? Aí Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Olha a graça aí. De Deus, o amor, é o único que pode nos curar. Então, o diabo ele vai usar nessa estratégia para nos privar da graça de Deus e fazer o quê? E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamina. Ele quer fazer o quê? Ele quer lançar a semente tão profundamente na nossa vida que ela vem enraizar. E não só enraizar, mas também criar outras... Ramificar. Isso mesmo, pastor. E por que o diabo tem interesse em ramificar? Porque, por exemplo, eu pego a mensagem que o Rogerinho ministrou na virada da intimidade. Gente, que chique agora falar, o Rogerinho ministrou. João 15, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. Aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto e vai falando e tal, porque sem mim nada podeis fazer, tal. Mas o que Jesus diz? Eu sou a videira verdadeira, a base é uma só, não tem mais do que uma base. A gente tem que estar em Jesus, isso é fato, todo mundo. Mas cada um é um ramo diferente, cada um tem sua particularidade, cada um tem o seu, o valor é igual para todos, mas cada um tem o seu propósito, seu projeto para viver, seu sonho para viver. E o que acontece? O projeto de Deus é que a gente apegado a Jesus, firmado em Jesus, conectado, vivendo debaixo da paternidade de Deus, que a gente vai crescendo e cada um vai alcançar uma região. Eu alcanço um grupo de pessoas, você alcança o outro alcança o outro e vai. A estratégia do diabo é sempre fazer o seguinte, perceba, tudo que Deus faz, o diabo tenta imitar, mas de forma corrompida. Desde o princípio é assim. Qual foi a razão de Lúcifer se tornar o diabo? Ele quis a glória que era de Deus. Ele não aceitava se sujeitar. Gente que tem dificuldade, ter dificuldade é humano. Desde Adão o homem tem dificuldade com submissão. Mas gente que não compreende, não se rende a entender prestação de conta e submissão, está flertando, brincando com a síndrome de Lúcifer. Eu estava ouvindo esses dias um pregador que me inspira muito, que é o apóstolo Valdir, que tem esse projeto, é um dos parceiros lá do projeto no Haiti, e ele falando sobre isso, ele falou, dificilmente eu recebo na minha igreja para ministrar, ele falou, não recebo, ele não falou nem dificilmente, uma pessoa que não se sujeite à liderança, que não tenha pastor, um pastor que não tem um pastor, um líder de um projeto que não se sujeita a ninguém, porque essa pessoa flerta com a síndrome de Lúcifer, não importa o sucesso do projeto dela, ela está sempre correndo o risco de cair pela vaidade. E qual o projeto do diabo? Vamos ramificar, e esse mal que eu coloquei, partindo da rejeição, que é o tema abordado hoje, vai começar a pipocar. Irmãos, perceba, você já passou pela seguinte situação, você machucou o braço, está cortado. Onde você vai, você bate o braço. Quando está cortado, você fala assim, nossa, toda hora parece que eu bato o braço. Quem já passou por isso, diga eu. E eu já falei isso algumas vezes, mas na verdade não, a gente sempre bate o braço. É que ele não está machucado.
Então eu volto aqui e bati. Tá tudo bem. Mas se ele tiver cortado, quando eu bater aqui, eu falo, nunca bato esse braço no púlpito, é só ele estar machucado. O que acontece? Alguém vai e te fere numa coisa. Outra pessoa que não tem nada a ver, toca num assunto que ativa exatamente aquilo que estava lhe ferindo, lhe perturbando. Outra pessoa que não tem nada a ver com a história, aí a gente acaba direcionando para alguém e desaba, joga tudo em cima de alguém. A pessoa olha, daqui a pouco a gente fala, desculpa, na verdade eu só transbordei em você. Essa é uma das estratégias do diabo. Ramificar esse complexo, essa raiz de rejeição, de tal forma que a pessoa começa a ficar perdida. É como entrar num labirinto. Você entrou no labirinto, depois para sair, você fala, e agora? Eu não sei para onde sair. Por quê? A gente começa a observar, a raiz vai crescendo tanto, começam a surgir tantos ramos de rejeição, que a gente começa a remediar a dor e não tratar a causa. Só que em Mateus 15, verso 13, Jesus disse, toda árvore que o meu Pai não plantou, será arrancada. Que em nome de Jesus essa noite, seja arrancado pela raiz, toda árvore que o diabo quis plantar na minha e na sua vida, que toda árvore que não veio de Deus, toda raiz e semente na minha e na tua vida que não veio de Deus, que seja arrancada hoje em nome de Jesus. Porque Jesus prometeu. Exatamente. Isso é tão real que a gente volta para o jogo de futebol. A pessoa recebeu a semente. Várias pessoas passaram por isso, mas algumas realmente não conseguem rejeitar essa semente. E aí ela deixa brotar e vai criando outras ramificações. Por exemplo, a insegurança. Eu conheço pessoas adultas que não jogam bola por causa de um trauma de infância, porque foi rejeitado na infância. Ela se permitiu que essa semente criasse uma raiz profunda e assim ramificasse. Por exemplo, uma pessoa que ela é mandada embora do trabalho. Ela se sente rejeitada. E aí ela vai para o outro trabalho já se sentindo insegura. Ela já não consegue mais desenvolver como ela desenvolvia naquele trabalho, por causa de uma semente que ela recebeu e permitiu criar raízes profundas. Mas Deus é tão poderoso que Ele diz que Ele vem e arranca. Então que nessa noite Ele possa arrancar todas as raízes profundas que estão na nossa vida. Não importa de que ordem seja, se seja por herança, se seja por algo que aconteceu na nossa vida, Deus não fala. Ele só fala que Ele arranca. Então se permita. Deixa Deus arrancar. Sabe por quê? Porque senão, a Bíblia diz lá em Hebreus 12, 15, que vai trazer perturbação para a nossa vida. Vai brotar de tal forma que vai contaminar aqueles que estão à nossa volta. Perceba que uma pessoa machucada, ela tende a machucar outras pessoas. Mas nós não podemos nos privar da graça de Deus, porque só a graça de Deus pode nos curar. Só a graça de Deus pode mudar toda essa situação. E precisamos identificar o que é obra de Deus e o que é obra satânica. No caso de José, pastor, é obra divina. Exatamente. E outro detalhe importante, como a pastora falou, José estava rejeitando algo de Deus. E por que José estava rejeitando? Porque eu destaquei 3 razões. A primeira, dúvida. Maria vem dizer, estou grávida. Mas como é que é isso aí, se eu não toquei em você? O Espírito Santo veio e me engravidou. Eu até acredito nessa mulher, mas para ser sincero, eu estou um pouco em dúvida. No mínimo, ele está um pouco em dúvida. Gente, se José tivesse 100% de certeza, ele teria sequer cogitado abandonar Maria? Não. A gente conhece o restante da história e viu que foi só Deus falar que ele ficou. Ele cogitou abandonar porque, em primeiro lugar, ele ficou em dúvida. Em segundo, insegurança. A dúvida gera insegurança. Agora nós estamos tratando para nós não sermos aqueles que vão rejeitar. Nós falamos um pouco aqui sobre sermos pessoas feridas ao longo da vida pela rejeição. Agora, cuidado para não se tornar alguém que vai rejeitar aquilo que é de Deus, por dúvida. É que eu não tenho certeza. Peraí, mas a Bíblia diz, então se a Bíblia diz, está dito. Se foi uma direção de Deus, acabou. Mas eu me sinto inseguro. Dúvida nos deixa inseguros.
Outra coisa que gera em nós insegurança, andar num campo diferente, num campo novo. José não foi preparado. Gente, um dos grandes problemas que a gente tem na vida é que às vezes nós queremos, tem os dois extremos, tá? E não é bom estar em nenhum dos dois extremos, tem que haver equilíbrio. Tem o extremo procrastinador, gente que não planeja, que deixa tudo para depois e vai levando tudo nas coxas. Horrível. O outro extremo metódico. Deus, desculpa, mas minha mulher não vai poder ficar grávida que o Senhor não me avisou com antecedência. Hã? Imagina, Jesus aparece para Saulo na estrada de Damasco, ali no caminho. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu? Jesus, eu vim aqui pregar para você. Não, você não me avisou. Você tinha que me avisar antes, não é assim. Ló, nós falamos semana passada, os anjos vêm e dizem, bora Ló. Não, mas é que eu tenho... Ló, vamos embora, pegar ele pelo braço, a gente tem que sair logo daqui. Irmãos, às vezes nós somos extremamente... Não, porque quando Deus falar... José não ficou sabendo com 8 anos de idade, com 10 anos de idade, com 12 anos de idade. Olha, quando você se casar, da sua casa vai vir o Messias, a tua mulher vai engravidar, virgem e tal. Não. Irmãos, tem situações que Deus vai nos colocar e elas vão surgir assim, de bate pronto. Ou a gente crê em Deus, ou a gente vive frustrado. Ou a gente rejeita e acaba ferindo o coração de Deus e alguém que Deus tinha colocado para ser abençoado. Então, cuidado com a dúvida. A razão de José, a Bíblia não relata nenhum problema na família de José. Nenhum problema. José, a Bíblia não fala que ele nasceu num lar dividido, ou de pai ausente, ou que ele não tivesse pai. Nada disso. Então, a gente parte de um princípio que ele não viveu isso. A questão de José é dúvida, é insegurança e por fim medo. Medo de assumir algo. Aí, que medo, pastor? Como assim medo? Fica imaginando, José fala assim, tá bom. Aí eu assumo esse menino, caso com a Maria. Casou, já não tem mais jeito. Daqui 3 anos ela fala que tem outro menino do Espírito Santo. Quantos meninos o Espírito Santo vai fazer na minha mulher? Como é que vai ser esse negócio aí? Porque ele não sabe. Até então Deus só apareceu para falar com a Maria, ainda nem falou com ele. Só falou com ela. Nós temos dificuldade muitas vezes em lidar com o novo. Ó, agora vai ser assim. Ai, mas não gosto. Eu estou acostumado, sabe? Se for assim, começou a mudar, vai ter que fazer de um jeito que não é o jeito que eu gosto, não é o jeito que eu me sinto confortável. Irmão, eu não imagino que José ficou confortável com aquela situação, como não imagino Ló confortável em ter que sair correndo, Abraão confortável em ter que sair da terra dele, ou Moisés confortável em ter que voltar e confrontar Faraó, e tantos outros casos. Daniel ir para uma cova de leões. Irmãos, a nossa vida não tem a ver com conforto, tem a ver com fé. Se Deus está falando, eu creio e vou. O lugar mais confortável para eu estar é no centro da vontade de Deus. Porque eu posso estar rodeado de tudo que é tipo de ameaça. Eu tenho Deus como meu pai cuidando de mim ali. E aí o que acontece? Volta lá em Mateus 1, olha o verso 19. A gente parou quando José planeja abandonar Maria. Ele está rejeitando Maria e consequentemente a Jesus. Jesus está sob risco de crescer num lar de rejeição, marcado pela rejeição. Aí o verso 20, aliás, vamos pegar o 19, só para facilitar, vai, 19. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo-lhe, José, filho de Davi, não temas. Deus aparece falando, José, não tenha medo, você está com medo. Pastor, de onde o senhor tirou que José estava em dúvida, inseguro e medo? Da Bíblia. José, não temas. Não tenha medo, José. Olha aí. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é de quem? É do Espírito Santo. Irmãos, tem uma chave nesse versículo que pulou aos meus olhos. Eu falei, meu Deus, como é que Deus é perfeito no falar? Deus visita José em sonho, um anjo do Senhor vem falar com ele, para que o ciclo da rejeição, que estava se iniciando na casa de José e Maria, que estavam no processo de casamento, período de noivado, já entrando para o casamento, e já ia começar com uma semente, com uma raiz de rejeição. Deus envia um anjo em sonho para quebrar aquele ciclo.
Em Apocalipse diz o anjo da igreja, aquele que traz o recado. Deus colocou um anjo, hoje tem até uma anja aqui também, para trazer um recado para você e para mim. É hora de quebrar o ciclo da rejeição. É hora de quebrar o ciclo da rejeição. É hora de quebrar as feridas da rejeição passada e não passar adiante a rejeição. Ô José, chega! Como assim, Senhor? O que está sendo gerado em Maria é do Espírito Santo. Não rejeite o que Deus tem para você, mesmo que você não esteja entendendo. O anjo não chegou e falou: José, deixa eu te explicar como é que o Espírito Santo entrou no ventre de Maria. Não teve explicação nenhuma. O problema nosso é que às vezes a gente, para crer, acha que vai ter explicação. Se tivesse explicação, a fé seria a certeza das coisas que foram explicadas. A fé é a certeza das coisas que nós ainda não vimos, e a prova é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova daquelas que ainda nem vimos. Não é Deus entrar com matemática, é Deus entrar com a palavra dele, porque ele vela sobre a palavra dele e vai cumprir. José, a palavra é essa. Maria, Benedito, Tiago, Gustavo, Francisco, hoje é com você, hoje é comigo. Creia. Hoje é dia de romper com medo. Mas pastor, é porque eu passei muita coisa e Deus sabe. E está dizendo para você, apesar de talvez você ter tido como negligenciado a paternidade natural e biológica, há um pai que pagou com a vida do próprio filho, porque não admitiu viver longe de você. Ele te ama e disse: vamos quebrar hoje o ciclo da rejeição na tua vida. Vamos sarar isso. Agora, qual que é a chave que saltou aos meus olhos? O anjo diz: José, filho de quem? José era filho de Davi? Não, mas ele é da descendência de Davi. Qual que é o propósito de Deus em chamar José de filho de Davi, quando Maria não fala nada de José filho de Davi? Sabe por quê? Ali Deus está dizendo assim: ei José, lembra da promessa? José filho de Davi. A cabeça de José vai lá em Davi. Deus prometeu que ainda brotaria um renovo para Davi. Quem está reinando em Israel é Herodes. Não tem nada a ver com Davi. O povo judeu está sendo explorado por César, só que Herodes é aquele cara submisso. Tudo que manda eu faço, é o capacho. Só que é uma promessa da família, da descendência de Davi, ainda virá um redentor para o meu povo. Quando José é chamado de José, filho de Davi, pelo anjo, o anjo está ativando no coração de José. É tempo do cumprimento de promessas. Deus envia anjos para nos lembrar que as promessas que Ele fez, Ele não esqueceu. Elas estão de pé na minha e na sua vida. Creia, tem promessa de pé na tua vida. Creia. O que mais que acontece? Verso 21. Dará à luz um filho, chamará seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu. Olha só, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome o quê? De Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sabe o que Deus está falando ali? Ô José, é o seguinte, eu tenho uma notícia para te dar. O que foi? Tem um monte de gente aí que não sabe o que é ter uma boa paternidade. Tem um monte de gente aí que sofreu, que padeceu, mas é o seguinte: o Redentor está chegando, e mais, Ele não vem só para salvar, porque Jesus se apresenta chamando Deus de Pai, e aquilo é um escândalo. Os fariseus ficam horrorizados quando Jesus fala Abba. Não pode falar isso aí, mas Jesus chama Deus de Pai. E João escreve que todos quantos receberam Jesus como seu Salvador, seu Senhor de verdade, Deus deu a esse o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, paternidade. Agora, o anjo está dizendo assim: ô José, seguinte, não tenha medo. O que está sendo gerado vai tirar pessoas que tinham um coração ferido pela rejeição e pelo abandono, pela carência paterna, e vai mostrar que agora há um pai com vocês. Ele não aparece de vez em quando, Ele não só se der, Ele é Deus com vocês, Deus Pai conosco. Irmãos, nós temos um Pai conosco hoje. A quebra é muito grande naquele momento.
A estratégia do diabo sempre foi que o homem tivesse dificuldade em relacionamentos paternos, porque Deus se apresenta como pai. Perceba que é muito mais comum você ver filhos defendendo e falando bem de sua mãe do que do seu pai. Não mexe com a minha rainha. E o pai é o velho. No máximo ele é o coroa, mas a mãe é a rainha. Meu pai, vagabundo, pilantra, mas a minha mãe, eu dou a minha vida por ela, não mexe com a minha mãe. É mais ou menos assim ou não é? Por quê? Porque o alvo do diabo é justamente ferir o relacionamento paterno, para que o homem não tenha referência quando for se relacionar com Deus. Pai nosso que estais nos céus. Tem gente que fala assim, como assim pai? Eu não sei o que é ter pai. Não, pai, aquele relacionamento abusivo. Pai, aquela pessoa que só me manda, só me dá ordens. Pai, aquele que não tem tempo para mim. Porque no subconsciente, esses bloqueios já estão lá. Agora, o que Deus está fazendo conosco é jogar luz naquilo que era escuridão, iluminar a nossa estrada, para que nós nos conectemos com Deus como Pai, e creiamos, Ele é Emanuel, é Deus conosco. Você tem um Pai com você, um Pai que te ouve, que se interessa pela tua vida, se interessa pelas tuas dores, se interessa pelos teus problemas, as cargas que você tem levado. Ele ouve tudo. Tudo que talvez você não tenha tido através de um pai biológico terreno, Deus Pai quer suprir todas as nossas necessidades em glória, através do sacrifício de Jesus. E aí diz, olha, o nome dele vai ser Emanuel, Deus conosco. Ele vai resolver a coisa, verso 24. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. José fez exatamente aquilo que Deus instruiu através do anjo. Irmãos, que cada um de nós venha realmente nessa noite fazer o que Deus está falando pela palavra, porque assim a raiz da rejeição, a ferida, a dor da rejeição começa a ser quebrada e destruída em nome de Jesus. A situação muda. Agora, esse mesmo José, que até então estava inseguro, em dúvida e com medo, agora recebe Maria. Pronto, resolvido o problema. Agora, pastora, me tire uma dúvida. Esse primeiro momento de rejeição que Jesus quase passou, foi superado. O anjo veio, falou com José, problema resolvido. Aí acabou, nunca mais vai passar por situação de rejeição na vida. Uma pessoa que supera um tipo de rejeição, ou uma fase, um momento de rejeição na vida, nunca mais tem que lidar com rejeição? De forma alguma. Como eu disse, nós estamos inseridos num mundo imperfeito, onde nós somos imperfeitos e lidamos todos os dias com pessoas também imperfeitas. Então, todos os dias, sementes vão ser lançadas na nossa vida de rejeição. Mas aí nós nos lembramos que Emanuel, Deus conosco, é um Deus perfeito. É um Deus que traz perfeição para a nossa vida, aonde nós somos imperfeitos. Eu não recebi e não sei ser, mas o Deus perfeito vem comigo, Ele está conosco, para me tornar um pai abençoado, para me tornar uma mãe maravilhosa para a glória do Senhor. Não é porque não tivemos que não podemos dar. Não é porque não recebemos que não podemos oferecer. Porque o Deus Emanuel é capaz de estar conosco e nos tornar perfeitos e capazes. Eu não tive uma referência de pai, mas eu conheço pessoas que não tiveram uma referência de pai e são excelentes pais. Mas tem aquelas outras pessoas que infelizmente não conseguem. Mas por que isso acontece? Porque realmente é muito difícil. A dor da rejeição é algo terrível, é algo satânico, é algo destruidor. E muitas vezes, sem perceber, isso fica no nosso subconsciente, essas sementes. Aonde todos os dias o diabo vai ativar gatilhos para estourar a nossa cabeça com perturbação e confusão. Entrando através de portas, como o pastor disse aqui, que a primeira porta é o quê? A dúvida. A segunda porta é o quê? A insegurança. E a terceira porta é o quê? Medo.
É através dessas portas que o diabo vai colocar na nossa frente, se acessarmos, vamos recebendo sementes de rejeição e sem perceber, muitas vezes, vamos permitindo essas sementes brotarem. Essas sementes se tornarem raízes profundas e indo se ramificando. E como isso eu posso identificar, pastora? Uma boa identificação, pastor, é o isolamento. Como é que reage, né, uma pessoa ferida pela rejeição? Um dos pontos é o isolamento. Por quê? A pessoa ela já está tão machucada, tão ferida, aquela raiz já se torna tão profundo na vida dela que ela começa sem perceber fazer votos secretos. E o que são esses votos secretos? O exemplo do garoto, por exemplo, que a gente citou. Ninguém me machucará novamente. Eu não vou me permitir ser ferido novamente. Então a pessoa começa a se blindar, a se isolar, a não permitir ter convívio com alguns relacionamentos que feriram. Ela acha que em todo o tempo ela vai ser ferida novamente. Nós não estamos falando sobre prudência e maturidade. Aprendi a não me expor tanto ou aprendi a examinar melhor. Está falando sobre bloquear completo. Completamente. Tem pessoas se bloqueando. Ei, não se permita se bloquear. Chama o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus perfeito, o Deus maravilhoso, e não se isole, mas viva a graça dele para a sua vida. Sabe por que Satanás quer nos privar? Para quê? Para trazer perturbação e contaminação, não só na nossa vida, mas em todos aqueles que nos cercam. Então, arranque de uma vez por todas essa raiz chamada votos secretos. Me feriram, ninguém mais me fere. A pessoa vai se fechando. E uma outra raiz que o diabo trabalha muito é o fingimento, pastor. A pessoa, ela cria um jeito de ser durona. Eu sou durona. Olha, pode fazer o que for, eu não me machuco. Mentira. Ah, é porque eu não recebi abraço, eu também não dou. Mas na verdade, tudo que aquela pessoa quer é um abraço. Ela está se enganando. Eu não dou e não me importa, eu não ligo para isso. Não ligo. Mentira, ela liga sim. Ela está sofrendo porque ela não recebeu um abraço. Ela está fingindo, se sabotando, se enganando. É uma raiz satânica. Ei, encare de frente. E nem sempre isso é proposital. Na maioria das vezes, na verdade, é involuntário e inconsciente. Exatamente. Ela acha que está agindo certo. Ela acha que ela está agindo certo. Porém, ela está se prejudicando, fingindo de que ela não se machuca, que ela não se fere. Isso são raízes, é como um muro. A gente cria um muro invisível de proteção, onde a gente vai inserindo blocos. E esses blocos, muitas vezes, é o voto secreto, é o fingimento. Mas tem um outro também que fala, é a autodefesa. E a autodefesa é algo assim terrível, porque a pessoa ela começa a se defender da ferida dela. Ela se defende do que ela não foi atacada, ela acha que foi atacada. Exatamente. E aí quando ela se defende, ela ataca alguém, que contra-ataca, ela fala, eu não disse que eu estava sendo atacada? E o diabo vai trabalhar com essas estratégias. Ei, autodefesa em ferida, em falta de perdão, não vem de Deus, vem de Satanás. O perdão nunca vai ser uma justificativa certa para a tua vida. A falta de perdão nunca vai ser uma justificativa certa para a nossa vida. É algo que causa algo terrível, sofrimento, dor, amargura. Mas aí, pastora, como que eu consigo? Somente com Emanuel, Deus conosco. Que Ele nos traz a graça de perdoar. E aí, uma raiz terrível. Essa para mim é a pior de todas. É a raiz da defesa verbal. Aquela que vem com as desculpas. E o Senhor bem disse hoje sobre as desculpas. Algum tempo atrás nós falamos algo importante. Que essa defesa verbal é aquela pessoa que tem desculpa e justificativa para tudo. Ela só não tem comportamento de mudança. Ela sempre tem uma desculpa e uma justificativa. Eu sou assim por causa disso. Olha, eu não fiz aquilo. Você não vai estudar? Ah, eu não vou estudar porque uma vez eu tentei estudar e aí fizeram isso, então não vai adiantar. Vamos passear? Não, porque toda vez que eu tento passear, um dia fizeram uma coisa. Tem uma pessoa muito bacana ali interessada em você. Você não quer conhecer essa pessoa? Não, já tentei namorar uma vez, eu quebrei a cara, não vou cair nessa de novo não. Na igreja, não, eu prefiro não me envolver. Um dia eu me decepcionei.
Nas semanas anteriores, eu dei um exemplo muito bacana sobre como nós muitas vezes não guardamos o coração. Nas 2 quartas-feiras, na verdade, 2 mensagens maravilhosas. Nós vamos numa festa, tem 100 pessoas. Todo mundo nos trata extraordinariamente bem, tudo maravilhoso. De repente a gente passa, tem 2 pessoas falando de você ou de mim. A gente ouve aquilo. A gente passa. É uma porta de dúvida. Aí, quando você vai embora para casa, do que você vai falar daquela festa? O que mais chamou atenção na festa? As 2 pessoas. As 98 que te trataram bem, te serviram, te abraçaram, passou despercebido. Mas as 2 pessoas, você viu? Onde já se viu falando mal de mim? Ingrato, pessoa má, que falta de caráter, que absurdo, nunca mais vou lá. Aí fulano fala, vai ter uma festa. Joãozinho e Mariazinha vão? Vão, então não vou. A gente bloqueia a nossa vida com a justificativa, com a desculpa. Eu não estou falando de um ambiente ruim, eu não estou falando onde realmente, poxa, eu não sou bem-vindo, tem 50 pessoas, 30 lá não vão com a minha cara, eu não vou ficar me sujeitando a esse lugar, não tem nada a ver. Mas é quando a gente começa a criar justificativas, a gente tem que forçar a barra, a gente tem que argumentar demais. Tem que convencer que estamos certos. Primeiro se autoconvencer. E aí, o que a pastora até falou, eu algumas semanas atrás ministrei que quem é bom, se torna bom em dar desculpa e em dar justificativa, não é bom em mais nada. Exatamente. Não é bom em mais nada. Mas é porque eu namorei e não deu certo. Não, mas agora vê se vai namorar do jeito certo. Não, eu já sei. Ele tem uma justificativa tão forte que ele não precisa melhorar. Por que você não começa esse curso? Esse ano tem um curso bom. Não, já tentei, isso é pegadinha. Começa esse curso aí lá no meio dá um problema. Aí o professor não sei o quê. Não, eu vou mostrar para você no ano de 1997, eu peguei um curso. Dá desculpa. Não continua, não progride, não avança, porque está sempre debaixo de justificativa, defesa verbal. Defesa verbal. E as desculpas são algo terrível para a nossa vida. Porque tem gente sofrendo até hoje por causa de uma desculpa, é porque eu não tive. Mas agora nós temos o Deus Todo-Poderoso e nós temos a oportunidade de ter sim, de receber e poder dar. Glória a Deus. Para de desculpas. A gente tem 2 opções na nossa vida que Deus não vai decidir por nós. Ou a gente vai viver uma vida de desculpas e sofrimentos, ou a gente vai viver uma vida repleta da graça de Deus, de transformação e de milagre. Tem gente que vai para o caixão, gente, com desculpas. Não muda a situação, não encara de frente. Não é falar sobre negação, é falar sobre superação. Exatamente. Não é negar que houve o problema. E é possível, mas é buscar em Deus a forma de superá-lo. E é possível? Em Deus. Nós vamos ver a respeito da cura. Mas, voltando para a autodefesa, pastor, a autodefesa, quando a defesa verbal vem com as desculpas, né? A gente precisa convencer que está certo. A autodefesa é sem perceber, dar o troco. Me machucaram e agora eu também vou machucar. Sabe a pessoa que é traída e daqui a pouco ela trai também? Só que ela não percebe que ela está se ferindo, se machucando, dando troco. Isso é uma estratégia satânica. Ei, não é porque te machucaram que você precisa machucar. Não é porque foram uma pessoa infeliz com você que você precisa também se tornar uma pessoa que vai gerar outras infelicidades. Não, Deus tem cura e milagre para a nossa vida. Não se torne igual. Pastora, mas plantar essa semente maligna na minha vida. Você não precisa plantar novamente. Você pode rejeitar essa semente e plantar uma semente que vai dar frutos e frutos de bênção. Quantas pessoas, né, pastora, se tornaram aquilo que condenavam? Exatamente. Se tornaram exatamente condenados. Nossa, aquela pessoa lá, você viu, tumultua. Aquela pessoa traiu. Aquela pessoa faz isso, faz aquilo. E daqui a pouco ela começa a repetir as mesmas coisas. Esse exemplo que a pastora deu é muito claro. A gente vê, por exemplo, muitos jovens que cresceram reclamando, dizendo assim, o meu pai só vivia no bar. Mas quando aquele jovem se torna adulto, ele vai para onde? Pro bar. Pro bar. E aí a gente tem que entender que isso é o quê? Obra satânica. Aonde o diabo vai trazer destruição no mundo espiritual, e isso é real na nossa vida, e também no nosso campo psicológico. Por isso tem muitas pessoas aí com muitos problemas gravíssimos, porque causa doenças terríveis. Verdade. A rejeição. Mas aí, a última raiz que nós vemos é a compra da proteção.
Quantas vezes nos iludimos, criamos esse muro invisível de que a gente não vai ser mais ferido, a gente não vai ser machucado, e aí o que a gente quer fazer? A gente quer comprar proteção. A gente cai na ilusão de que a gente pode comprar pessoas, a gente pode comprar proteção, a gente pode comprar coisas. Mas o único que pode nos trazer para um lugar seguro é Deus. Repare que o diabo sempre vai trabalhar com a raiz da rejeição, com insegurança. E Deus vem para trazer total segurança para a nossa vida. Mas a pessoa que se sente insegura, ela quer comprar as pessoas. Aceitação. Ela quer comprar aceitação. Ela quer dar um presente, não porque ela ama. Ela quer dar um presente para ela se tornar legal e aquela pessoa não a rejeitá-la. Quantas vezes nós vemos pessoas que não sabem pedir perdão, não sabem pedir desculpa, não reconhece o erro, aí ela vem com um presente. Faz um agrado, né? Para agradar, tipo assim, eu sou legal, eu te dou um presente. Ela está se enganando. Ei, não compre proteção, mas se entregue a esse Deus Todo-Poderoso que traz a proteção que você precisa para a tua vida. É claro que a gente abriu até um parênteses sobre Jacó hoje de manhã. Exatamente. Jacó, quando ele vai se reencontrar com Esaú, e pelo amor de Deus, o pastor não está falando que é contra presente, não. Inclusive, você que trouxe um presente, pode entregar para ela no final do culto, sem problema nenhum. Estamos falando da forma errada, da motivação errada. Motivação, propósito, razão. Como um exemplo, você foi muito feliz, Linda, em falar. A pessoa, ao invés de pedir perdão, olha, perdão, eu falei o que não devia, eu agi como não deveria, ela vai, faz um agrado e não toca no assunto. E finge que está tudo certo. Tem muitos casamentos acabando por causa disso. Porque o homem, a mulher, ao invés de chegar e dizer assim, eu errei. Pode trazer o presente. Mas antes do presente, conserta a coisa. Perdão, eu errei. Tem gente que tenta fazer isso com Deus. Vou levar uma oferta grande e não preciso nem me consertar com Deus. Gente, é com muito carinho que eu falo isso. Quem nunca, eu tentei fazer isso. Eu tentei negociar com Deus quando Deus me chamou para o ministério. Falei, Deus, eu passo carro de som domingo. Eu faço oferta, quando o pastor levanta um propósito, nós vamos precisar aqui de 10 pessoas com R$1.000, eu sou um dos primeiros a correr nas maiores ofertas, eu tinha 20 anos de idade, Deus me prosperando nesse nível, eu falei, Deus, eu vou bancar muito a igreja, eu passo carro de som, eu faço um monte de coisa, mas não me põe nesse negócio de ter responsabilidade sobre os outros, não, que eu não dou conta. Eu não quero. O que eu tentei fazer? Eu vou me sentir seguro espiritualmente, cumprindo aquilo que eu tenho controle. Eu pago e eu resolvo. Só que com Deus não funciona assim. Jacó, ele envia presentes para o seu irmão Esaú. Ele envia presentes pensando, e até porque era um jeito, culturalmente falando, que eles faziam. Enviavam um presente para aplacar a ira, para acalmar o coração. Então vão os presentes na hora, para ser aceito. Eu quero que o meu irmão não me mate. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha aprontado com o irmão dele, mas o irmão dele também tinha aprontado com ele. Ao invés de ir pensando, vamos ao diálogo, ele pensa, eu vou pagar para o meu irmão não me matar. Eu vou pagar para ser aceito pelo meu irmão. Só que na verdade, a graça de Deus já tinha entrado no coração de Esaú. Quando Jacó fez um voto com Deus e disse, o Senhor será o meu Deus, se o Senhor me guardar, me der pão para comer, veste para vestir e me fazer voltar em paz à casa de meu pai, à minha família, o Senhor será o meu Deus, e eu serei teu filho, teu servo ainda naquela época. O que acontece? Deus já entrou em ação restaurando, mas Jacó ainda está pensando que ele precisa comprar aceitação. Exatamente, e o maior presente que nós podemos enviar é a oração, porque a oração tem poder de transformar. Então experimente orar diante de uma situação que você está se sentindo rejeitado, frustrado, inseguro, em dúvida. E aí, a última raiz que o diabo quer criar é da manipulação e do controle. Quantas vezes nós queremos manipular uma situação, queremos controlar aquela situação para dizer, nunca mais eu vou ser machucado, nunca mais eu vou ser ferido. Só que eu não percebo que eu estou machucando e estou machucando. Por exemplo, um casamento. Sim. A pessoa, ela quer ter total controle do cônjuge, manipular de uma forma para que o cônjuge não a fira. Só que ela está iludida, porque o cônjuge é uma pessoa falha, humana, assim como nós. E o único que pode fazer isso é Deus. Então entregue o total controle ao Deus Todo-Poderoso, amém? E aí, como que é possível a cura? Nós vemos essas portas sendo abertas. A primeira porta é a dúvida. Como que eu posso trazer cura para a dúvida? A Bíblia diz que não há nada encoberto que não venha a ser
revelado. Busque em Deus. Deus não vai te deixar enganado nem confundido. Agora perceba que muitas vezes a dúvida é algo que a gente cria na nossa cabeça. É uma estratégia satânica. Porque a gente começa a criar ilusões, a fantasiar algo que nem aconteceu. Porque a gente já está tão ferido. Então, descarte a dúvida buscando em Deus a clareza. Quando você busca a clareza e faz cair por terra a dúvida, você não acessa essa porta onde você muitas vezes vai receber sementes de rejeição. A segunda porta é a insegurança. A gente entra por essa porta e aí a gente vai vivendo inseguro em todos os relacionamentos da nossa vida, como eu já disse aqui. E como que a gente pode receber cura? Quando a gente se sente inseguro, somente em Deus. Ele é a nossa maior segurança. Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. Se você está se sentindo inseguro, mergulhe na intimidade com Deus. Nós estamos vivendo um ano de intimidade. Quanto mais íntimo você se torna de Deus, menos inseguro você se torna. Ah, pastora, eu estou sentindo muita insegurança. É sinal de falta de intimidade com Deus. A única cura que nós podemos receber é nessa intimidade, porque Ele vai trazer segurança, Ele vai trazer aquilo que a gente precisa, amém? E aí tem o medo. O medo de ser machucado novamente, o medo de prosseguir, o medo de seguir em frente. Como que a gente combate o medo? Buscando em Deus essa cura, esse milagre. Encarando de frente. Não, como que eu posso vencer esse medo? Como que eu posso evitar esse medo? Deus tem resposta para tudo na nossa vida. Que a gente possa buscar esse Deus Emanuel. Que a gente possa buscar esse Deus conosco. E fazer cair por terra de uma vez por todas as sementes, raízes ou aquelas que se aprofundaram na nossa vida. Porque a árvore que Deus não plantou, Ele arranca. E Ele está nessa noite arrancando na nossa vida. Amém? E aí, nós vemos Efésios capítulo 3, verso 17. Efésios capítulo 3, verso 17 diz: para que Cristo habite pela fé. Nós só podemos arrancar raízes da nossa vida de rejeição pela fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Do que você está se alimentando? Da palavra de Deus ou do que você viveu? Do que te aconteceu, do que te fizeram? Quanto mais você alimentar a sua mente da fé, mais você vai conseguir arrancar essas raízes, não permitir que ela brote na sua vida. Quanto a isso, lançar pastor, essas sementes. Interessante a gente ter a sabedoria de se distanciar de coisas que fazem a gente ficar revivendo aquilo, ou falando daquele assunto. Tem pessoas que a gente tem que até meio que distanciar, porque só vão falar da mesma ferida, da mesma coisa, da mesma dor. Exatamente. E a pessoa não sai do ciclo. Não sai do ciclo. Então, evite. Sim. Até que você receba a cura por completo e até que isso não te fira mais, não te machuque mais. E aí diz, no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Lembra que a maior cura que nós podemos receber para a rejeição é o amor? E quem tem um amor verdadeiro? O Deus Todo-Poderoso. Então vamos buscar nele. O amor que não recebemos, Ele tem para nos dar, amém? Verso 18. Podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Sabe aquele entendimento, mas como isso é possível? Não, a senhora não está entendendo o que eu passei, o que eu enfrentei. Não, no amor de Deus, esse entendimento, essa falta de entendimento de milagre, cai por terra. E você começa a vivenciar. Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é abundante. Ele é abundante. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Aquilo que falta em nós, tem nele para completar a boa obra. Vamos buscar no Deus Todo-Poderoso. Porque a graça de Deus é a capacidade que vem a nós para nos ajudar a fazer aquilo que sem Ele não podemos fazer. Tem pessoas que infelizmente não conseguem, porque não buscam em Deus.
E existe pessoas feridas, machucadas, humilhadas, que não conseguem prosseguir. E por que outras pessoas conseguem prosseguir? Porque buscam cura em Deus. A decisão cabe a mim e a você. A decisão cabe a nós. Nós que vamos decidir ter uma vida feliz e plena, abundante da glória de Deus, ou uma vida infeliz. Deus não vai descer aqui na terra, pastor, para decidir por mim e por você. Cabe a você decidir de uma vez por todas: eu não vou viver essa vida infeliz. Amém. Eu vou buscar em Deus a cura que eu preciso. E a cura é algo que tem que ser constante. Porque todos os dias, como eu disse, nós recebemos sementes. E se todos os dias nós tivermos intimidades com Deus, nós vamos perceber que essa semente é satânica e vamos pegar essa semente e lançar fora. Ela não vai brotar, ela não vai criar raiz, ela não vai criar ramificações, mas o Deus Todo-Poderoso vai trazer a cura que nós precisamos, a cura que nós necessitamos. Então receba a cura de Deus sobre a sua vida. Não importa se você foi uma tentativa de aborto, não importa se você foi uma gravidez indesejada, não importa se te abandonaram, não importa se a pessoa te machucou e trouxe o divórcio, a infidelidade. O que importa é que Deus te colocou aqui hoje para trazer cura e mudança para a tua vida em nome de Jesus. Amém? E glória a Deus. E Deus tem algo perfeito para nós, né, pastor? Sim, para completar, pastora, Mateus 21. Uma vez superada, a rejeição pode voltar a doer, né? A pastora falou aí da dor, da cura, de como acontece. Olha Mateus 21, 2 versículos e a gente vai encerrar, mas esses 2 versículos mexeram demais comigo. A gente, poxa, eu passei por rejeição, pastor, então quer dizer que superei, nunca mais vou ter que lidar com rejeição. Lembra que Jesus no ventre, José, seu pai, por dúvida, insegurança e medo, no primeiro momento rejeita. O Espírito Santo vem, Deus envia o anjo, alinha as coisas e ele cresce então num lar onde ele é acolhido. Mas os irmãos de Jesus duvidaram dele, a gente sabe disso, você vê na Bíblia. Questionaram ele. Ele por várias vezes foi colocado em xeque quem ele era. E o verso 42 e 43 aqui de Mateus 21 vai mostrar algo interessante para a gente. Um pouquinho antes da crucificação de Jesus. Isso aqui foi logo na sequência da entrada triunfal em Jerusalém. O pessoal aclamou Jesus, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A gente sabe que uma semana nem isso ia passar e eles já estariam dizendo: crucificam. Mas o verso 42 diz assim: diz-lhes Jesus. Bom, faz assim, para já ir direto, mais fácil. Põe na Nova Tradução Linguagem de Hoje para mim, por favor. Eu já vou ler na NTLH, que ela é mais clara para a gente. Olha aqui. Mateus 21, 42. Jesus então perguntou: vocês não leram o que as Escrituras Sagradas dizem? A pedra que os construtores ou edificadores, conforme a tradução, rejeitaram, veio a ser o quê? A mais importante. O rejeitado não está bloqueado por Deus. Ei, não importa o quanto já te rejeitaram ou me rejeitaram, não importa, se Deus tem um plano comigo, uma promessa com você, Deus pode e nos torna mais importantes. Aleluia! A pedra que os construtores rejeitaram veio se tornar a mais importante. Mas foi rejeitado pelo pai no primeiro momento, não tem problema. Foi rejeitado pelos irmãos na infância e adolescência, não tem problema. Foi rejeitado pelos adultos, foi rejeitado por discípulos dele. Judas vende Jesus, Pedro nega, quando Jesus avisa, Pedro, não, o senhor não precisa me advertir de nada não, estou pronto. Mas mesmo assim, Jesus se tornou a pedra mais importante. Ei, o diabo, por mais que ele tente minar a minha e a sua vida com sementes de rejeição, ele não pode impedir, se nós formos adiante, ele não pode impedir de vivermos o plano, o sonho, o projeto de Deus para a nossa vida. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Isso foi feito pelo Senhor e é uma coisa maravilhosa, que Deus faça isso na minha e na sua vida em nome de Jesus. E o 43, e Jesus terminou: eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado para pessoas que produzem os frutos do reino. Pastor, como é que eu faço então para ser
a pedra que, mesmo que tenha sido rejeitado, mesmo que eu já tenha passado pela rejeição muitas vezes na vida, eu quero me tornar alguém importante para o reino de Deus. Perceba que Jesus está falando sobre aqueles que produzem fruto. Como é que vem a minha cura? Quando eu me disponho a gerar para o reino de Deus. Quando eu me disponho a gerar fruto. A entrada de Jesus nesse mundo vem debaixo de rejeição. Quando Maria recebe a notícia e fala para José, José diz: eu rejeito, vou embora. A saída de Jesus daqui, um pouquinho antes da sua morte, rejeição de novo. Crucificam, a pedra rejeitada. Pedro olha e diz: eu não o conheço. Mas ele volta, triunfante e glorioso. E hoje todos quantos o recebem também o poder de chamarem Deus de Pai. O Pai que está conosco. A rejeição da vida não vai diminuir o plano, o sonho e o projeto que Deus tem comigo e com você. Tem obras maravilhosas para acontecer através de um Pai de amor que pagou um preço altíssimo por mim e por você. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, que é maravilhoso. Pode aplaudir a Ele. Glória a Deus.